Tá certo? Então nós vamos lançar a Bíblia do pregador, pastor Gesiel Nunes Gomes. Ok? Vamos recebê-lo com aplauso, pastor Gesiel. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. No meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Nenhuma pessoa aqui tem ideia do sentido de privilégio que inunda o meu coração nesta noite de estar aqui. Ultimamente eu tenho feito a mesma pergunta para Deus. Senhor, Tu és muito generoso. Como é que ainda Tu consegues fazer com que alguém se lembre de mim e me convide para alguma coisa? É muita generosidade. Eu estou muito agradecido ao pastor Silas, ao pastor Ronaldo, ao povo de Deus aqui. Eu acabei de dizer ao pastor Odilton, impressionante a ADVEC, impressionante. Todos os eventos que esta igreja promove são assim. Impressionante. Deus eliminou do vocabulário desta igreja a palavra insucesso, fracasso, por causa certamente da glória que ele sempre recebe, do propósito que sempre encarna cada decisão. Deus a todos abençoe e os faça prosperar cada vez mais. Eu vim falar escola bíblica dominical e me agitou. Porque eu tinha 12 anos de idade. 12. Claro que eu tinha 12 anos de idade e meu pai chegou e disse: meu filho, domingo próximo você vai assumir uma classe da escola dominical. 12 anos. E de tudo que eu faço e tenho feito na casa de Deus, uma das favoritas atitudes minhas é estar relacionado com alguma coisa que lembre especificamente a escola bíblica dominical. Louvo muito a Deus por haver ouvido esta palavra hoje e saber que o alicerçados na palavra é uma conexão direta com a escola. Bom, vamos nos preparar para ler 2 versículos da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, evangelista Mateus, capítulo de número 7. Por uma gentileza muito especial dos amados irmãos que ali estavam e por uma habilidade muito especial do Media Man. Deu certo? Muito obrigado. Eu estava pensando que seria trabalhoso para os irmãos ele escrevendo o que a gente vai falar e eu passei o esboço para ele e ele vai passar aí. Então espero que lhes facilite. Pastor Silas, me permita fazer um anúncio? Antes, para não. Muito obrigado. Muito rapidamente. Antes desta última vez que eu estive no Brasil, eu cheguei por Campinas. Quando passei no raio-x, o cidadão me chamou e disse: o senhor está trazendo muito pendrive. Eu não perguntei ele quem disse, porque eu sabia que ele tinha visto pelo raio-x. O senhor está trazendo muito pendrive. Eu disse: sim, senhor. Eu sou conferencista. Antigamente eu usava apostilas. O tempo mudou, agora eu uso pendrives. Ele olhou assim e chamou o chefe. Deixa o rapaz ir. Eu agradeci pelo rapaz. Ok. Hoje pela manhã, isso foi em Campinas, hoje pela manhã aqui, passei lá, todas as pessoas que chegavam de Miami hoje passavam pelo raio-x, tá? E chegou a minha vez lá, quando ele terminou, disse: o senhor trouxe muitos pendrives, né? Trouxe, senhor. Porque quando eu sou conferencista, antigamente era apostila, agora é pendrive. O senhor está certo, põe aí. Ok. Eu não sei até quando vai ser isso.
do dia... Por falar em pendrive, olha o que tem no pendrive que você vai adquirir hoje. Houve um princípio de confusão da última vez que eu estive aqui, eu peço perdão a quem não pôde ser atendido. Literalmente houve quase confusão. Dentro do pendrive está o seguinte: 10 hinos clássicos, uma concordância bíblica, tudo é isso, material que pode estar disponível. Não estou aqui para criar problemas com a legislação, nem de cá nem de lá. Uma concordância bíblica, 3 esboços muito especiais de estudos bíblicos que podem ser aproveitados em qualquer lugar. 8 mensagens que nós pregamos por aí, inclusive os 7 erros de Belsazar, que eu estava ouvindo e me assistindo, não é possível. Eu só sabia que era eu, porque era a minha voz, mas é Deus que falou mesmo, tá bom. 8 mensagens em MP3, 188 curiosidades bíblicas, 46 reflexões sobre a Bíblia Sagrada, a história daquele hino que todos conhecemos, Deus cuidará de ti, 45 registros de milagres por ordem cronológica no Novo Testamento, o número 7 na Bíblia, 21 livros clássicos da literatura cristã e 2 dicionários. Separadamente, isto custaria R$630. O pendrive está aí, eu dispenso os 600. É vantagem ou não é vantagem? Obrigado. Eu quero iniciar nesta noite declarando poucas verdades, mas que nos ajudarão a ter uma ideia panorâmica do que vamos falar. Primeira, nenhuma construção é superior ao seu alicerce. Pode repetir, por favor? Não adianta você ficar fotografando um prédio por sua beleza. Não adianta você estar anotando dados importantes sobre quanto se gastou no teto, na cobertura, no piso, etc. A questão mesmo está com o alicerce. Nós estamos alicerçados na palavra. E o que vale mais na igreja não é a aparência dos seus membros, é a solidez de seu alicerce. Número 2, a glória de um edifício equivale à glória de seu alicerce. Pode repetir? Se uma igreja não tem o alicerce de glória, ela própria não tem glória. E Deus só está manifestando a sua glória nas igrejas que estão alicerçadas à sua palavra, por causa da glória dele e da glória de sua palavra. Número 3. Toda a grandeza visível de edifício é fruto direto de sua grandeza invisível. Pode repetir? Toda a grandeza visível de um edifício é fruto direto de sua grandeza invisível. O alicerce é a parte do edifício que não se vê. Só sabe, só conhece, só se lembra quem nele trabalhou. Nós nos deslumbramos com a parte visível. O mais bonito da igreja não é a sua parte visível, é a sua parte invisível. O mais bonito de uma palmeira não é o que está do solo para cima, é o que está para baixo. São suas raízes. Assim ocorre com o edifício. Nós fazemos um esforço muito grande, nós gastamos milhões e milhões para que a aparência da igreja seja a melhor possível. Mas nós precisamos cuidar da outra aparência, daquilo que é invisível. E esta invisibilidade tem que estar dentro de nosso coração, porque ela é visível para Deus. O alicerce determina, e eu vou pedir que repitam, por favor, o alicerce determina o tamanho, a solidez e a durabilidade de uma construção. O que é que o alicerce determina? Primeiro, alicerces pequenos só servem para edifícios pequenos. Alicerces médios para edifícios médios. Alicerces grandes para edifícios grandes.
É por isso que nós não firmamos a nossa fé em um recado de um apóstolo. Nós nos firmamos em 66 livros que constituem a palavra de Deus. Um alicerce tão grande, tão sólido, é por causa da grandeza do edifício que é a igreja do Senhor. E a durabilidade, uma igreja nunca durará mais do que o tempo que ela dedica à palavra de Deus. E quando uma igreja deixa de dedicar tempo à palavra de Deus, ela, aos olhos humanos, continua sendo igreja, mas não aos olhos de Deus. Deus só diz que uma igreja é igreja dele enquanto ela se mantém sobre o alicerce de sua palavra. E, finalmente, a sua durabilidade. A solidez e a invulnerabilidade da igreja não consistem nos membros que a integram. É uma loucura, para não chamar de idiotice, que às vezes dá quase na mesma. É uma loucura imaginar que são os membros da igreja que a tornam forte, que são os membros da igreja que a tornam importante, que são os membros da igreja que a tornam invulnerável. Absolutamente. Para começar, os membros da igreja passam. A igreja não passa, mas os membros da igreja passam. A geração que está aqui, ela não estava no século passado. A geração que estava na igreja primitiva já se foi. Então, na verdade, o mais importante na igreja não são os membros que a constituem, é a palavra sobre a qual cada vida está edificada. Dá para dizermos também? Feita esta introdução, vamos agora a um aspecto panorâmico, aspecto geral. Muito bem. Deve estar aí na tela 5 analogias da igreja na Bíblia, não é isso? Ok. 5 analogias na igreja da Bíblia. Então vamos falando. Primeira analogia, a igreja se compara a um. Número 2, a igreja se compara a uma. Terceiro, a igreja se compara a uma. Quarto, a igreja se compara a um. Quinto, a igreja se compara a um. Aqui estão 5 vertentes para estudos bíblicos quase intermináveis. Profundos, longos, maravilhosos, úteis, proveitosos, proficientes. Muito bem. 5 analogias da igreja. A igreja é rebanho, o texto está aí. A Bíblia diz: apacentai o rebanho de Deus. A igreja é uma família, está aí, sois concidadão dos santos e da família de Deus. A igreja é uma lavoura, vós sois lavoura de Deus. Coríntios 3, a igreja é um corpo, ele é o corpo de Cristo. E finalmente o edifício. Bem, os 4 primeiros elementos de analogia não necessitam de alicerce. Rebanho não necessita de alicerce, necessita de pastor. Família não necessita de alicerce, necessita de um chefe, de um iniciante dessa família, de um processo de geração. Lavoura não depende de alicerce, depende de semeadura. Corpo não depende de alicerce, depende de alimentação. O assunto de amanhã pela manhã. Agora, edifício não. Edifício só vai, edifício só merece este nome se estiver assentado sobre um sólido alicerce. Bem, vamos ver a visão geral da igreja como edifício. Número 1. Há 3 coisas que a igreja não é, porque um edifício não é. Primeiro, um edifício não é um. Você não teria coragem de chamar um casebre de edifício. A igreja não é uma palhoça. Terceiro, a igreja não é um. Deixe-me ser muito sincero, porque quando se trata com a palavra, nós temos que ser muito sinceros, muito autênticos, muito verdadeiros. João 17, Jesus diz assim: santifica-os a verdade, e acrescenta: a tua palavra é a verdade. Existem 3 propostas de Satanás para com a igreja. Primeiro, Satanás não está satisfeito em que a igreja seja edifício. Ele gostaria que ela fosse apenas um casebre. E eu estou chamando de casebre no sentido espiritual. A igreja não pode ser um casebre. Mas você que está aqui esta noite já tomou conhecimento de pelo menos uma igreja por aí que não é um edifício, que é apenas um casebre. Não tem alicerce nenhum, não apresenta nenhuma solidez,
não tem qualquer estabilidade e por isso não chega a ser edifício. Que a nossa igreja nunca chegue a ser um casebre, mas que ela seja sempre um edifício. Amém. Número 2, há igrejas que estão deixando de ser igrejas para serem apenas uma palhoça. E esta palavra nos remete mais para a interiorzão. Palhoça. A palavra palhoça é uma derivação da própria palavra palha. Não esqueçam que quando Paulo fala dos elementos constitutivos do trabalho da igreja para Deus, ele os classifica em 2 grupos. Primeiro, a igreja trabalha com ouro, a igreja trabalha com prata e a igreja trabalha com pedras preciosas. Esse é um tipo de igreja. Trabalha com ouro, trabalha com prata e trabalha com pedras preciosas. O outro tipo de igreja, esse tem 1 Coríntios 3, trabalha com madeira, trabalha com feno, capim e trabalha com palha. É preciso ter muito cuidado para nós não convertermos o ouro em madeira. É preciso ter muito cuidado para não convertermos a prata em capim. E é preciso ter muito cuidado para não convertermos as pedras preciosas em palha. Você já ouviu pelo menos uma vez, através do rádio, através de uma emissora de televisão, ou você leia algum elemento da mídia, você está conhecendo de mensagens, vamos generosamente chamar de mensagens, que não eram mensagens. A mensagem da Bíblia, a mensagem que se prega na igreja, só merece o nome de mensagem se for com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas. O que quer dizer isso? Ela tem que estar naturalmente ligada profundamente à palavra de Deus, que é o ouro. Ela tem que invocar, basicamente, estruturalmente, a obra da redenção, que é a prata. E ela tem que vir permeada da presença dos 2 espirituais, são as pedras preciosas. E aí nós temos a trindade no trabalho da igreja, ouro, prata e pedras preciosas. Agora, quando as pessoas estão muito ocupadas no livro do rosto, alguns também chamam de Facebook. Quando as pessoas estão muito ocupadas no livro do rosto, quando as pessoas estão muito ocupadas, um pastor que está lidando com tudo, menos com a palavra, chega à noite, a hora de pregar, ele não tendo tido tempo de burilar aquela peça de ouro que vai apresentar a Deus, o ouro, a prata e as pedras preciosas. Quantos louvam ao Senhor? Muito bem. Agora, Jó 4,19. Este versículo é tão especial que eu penso que nós vamos lê-lo agora numa visão eclesiológica. É um versículo raro. Desculpem, eu estou dizendo raro para mim. Não é um versículo que eu me lembre dele todo dia. Mas como ele está na Bíblia, talvez irmãos até o saibam de cor. Jó capítulo 4, versículo 19. Eu penso que nós podemos dar uma olhadinha nesse versículo e aplicá-lo a algumas igrejas que andam por aí hoje. Diz assim: quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados com a traça. Conceda uma aplicação eclesiológica a este versículo, faça isto com muito temor, e veja o perigo que está ocorrendo hoje, em nossos dias. A igreja odiana está se defrontando com muitos perigos. Em primeiro lugar diz, habito em casas de lodo. O que é lodo? Todo mundo sabe o que é lodo, não sabe? Nós queremos tudo na nossa casa, menos lodo. Às vezes, as pessoas estão abandonando suas igrejas porque estão dizendo, o pastor é muito radical. Outros estão querendo ir para outra igreja que diz, esse pastor é mais soft, aquele é muito hard. Esse pastor é mais gentil, aquele é muito severo. Só que existe um problema. Se alguém está desprezando o sólido, se alguém está desprezando o duro, se alguém está desprezando o severo, se alguém está desprezando o íntegro, sabe o que é que vai terminar? No lodo. E talvez seja muito triste confessar, mas eu penso que é necessário que se faça. Algumas entidades religiosas que recebem o nome de igreja, devido à mescla de elementos morais, amorais e imorais que estão dentro, algumas comunidades religiosas, ditas igrejas, devido à grande complexidade de mistura que existe entre o mundo e Deus,
entre o certo e o errado, na verdade, se tornam hoje em casas de lodo. A igreja nunca pode ser casa de lodo, porque ela é um edifício espiritual. Ela é a casa de Deus. Casa de lodo, número 2, cujo fundamento está no pó. Jesus ensinou que aquele que constrói sua casa sobre a rocha, há 3 ataques que sofre. Primeiro, desce a chuva. Sua mão está livre para você ilustrar este versículo com as suas próprias mãos? Ok, vamos ver como Jesus, tudo que Jesus fala merece atenção. E eu gosto mesmo do que ele fala. Ok, então vamos lá. Primeiro ataque contra a igreja, desceu a chuva. Assim, ó. Segundo ataque contra a igreja, diz assim, correram os rios. Um se move de cima para baixo. Outro está deslizando e passando. E o outro são os ventos que sopram. Os ventos que sopram. Toda igreja sofre esses 3 ataques. Ataques desse mundo espiritual. Não estou falando do céu. Estou falando desse mundo espiritual, dessas regiões celestiais que estão ainda infestadas de demônios. E então o ataque dessa chuva que desce, desses rios que correm e desse vento que sopra. Como é que se sabe que uma igreja é alicerçada na palavra? É porque quando desce a chuva, ela se mantém íntegra, intacta e supera. Quando os rios passam, não levam nada dela, porque é tudo sólido. E quando os ventos sopram, nada cai, nada desaba. Mas isto não retrata apenas da igreja, esse retrato da sua vida. Se você está aqui hoje, se Deus lhe trouxe esta conferência, Deus está dizendo que você tem 3 marcas. Você resiste à chuva que desce. Você resiste aos rios que correm e você resiste aos ventos que sopram. Dá para glorificarmos o nome do Senhor? Vamos agora ao número 2. Bom, outro texto é Ezequiel 13, 14. Eu não sou tentado, eu sou inclinado, porque não existem tentações relacionadas com a Bíblia, né? Eu sou inclinado a ler este versículo também. Ezequiel 13 e 14 assim. E derrabarei a parede que rebocaste de cal não adubada. Meu Deus! Leva isso para um terreno eclesiológico, pastor Odildo. Usa isso aplicando à igreja. E derrubarei a parede que rebocaste de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Paredes. Aqui, porque o fundamento não é bom, as paredes não precisam ser boas também. A razão por que esse cidadão que construiu essa casa pôs material de segunda qualidade, a razão por que a cal era dessa mais barata que existe aí, de terceira mão, é porque se o fundamento não é bom, para que gastar dinheiro nas paredes? Então está escrito aqui que vai cair. Bem, vamos para o número 2. É difícil, não é uma simples casa. Eu tomo 2 versículos aqui por causa do sentido da aplicação espiritual que é imediata. Em João 16, Jesus está chamando a casa de Deus de casa de meu Pai. E depois Paulo faz uma aplicação universal e diz que nós somos o templo de Deus. Logo, nós somos a casa de Deus. Agora a pergunta é, você, como um crente em Cristo, eu não estou falando sua igreja, estou falando você como um crente em Cristo, você se sente um casebre, você se sente uma palhoça, você se sente um barraco, ou você se sente um edifício? É você que decide. Como é que crentes que vivem dizendo todo dia, eu não aguento, como é que você pode chamar isto de edifício? Imagina esses grandes filhos dizendo, eu não aguento. Se você está ouvindo isso, é alguma palhoça, é algum casebre. Não se comporte como palhoça, não se comporte como casebre, não se comporte como barraco, comporte-se como edifício. Agora, dentro deste edifício, dentro de nós mesmos, agora individualizando, considerando
cada um de nós como um próprio edifício, porque é a mesma Bíblia que diz que a igreja como um todo é habitação, nós individualmente também somos habitação, vamos lembrar que os pontos capitais da nossa vida, eles têm que ser cuidados. Vamos ver, por favor, o Salmo 27, versículo de número 3. Salmo 27, o que você notar que não está no esboço, então você simplesmente ignora ou acrescenta, né? Eu prefiro acrescentar. Muito bem. Veja o que está escrito no Salmo 27, versículo 3. Muito bem. Muito conhecido. Muito conhecido. 27, 3. Diz assim. Alguém encontrou? Todos encontraram? Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Pronto, até aí, só isto. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Escute bem, vamos tentar que o nosso raciocínio seja simples como é, mas que seja sólido. Ainda que o exército me tentasse, o meu coração não temeria. Um momentinho. As armas que nós usamos estão nas nossas mãos. Mas aqui está falando que se o exército me cercar, quem não vai temer é o meu coração. O que quer dizer isto? O verdadeiro cristão que é alicerçado na palavra de Deus, ele tem um segredo. Ele não ganha as suas guerras, ele não alcança as suas vitórias no campo de batalha. Ele é vitorioso antes de ir para o campo de batalha, ou seja, ele já entra no campo de batalha com a sensação de vitória. Há crentes que na segunda-feira dizem, ó Deus, amanhã eu vou ter encontro com aquele juiz, eu já sei que vai ser um desastre. Irmão, nem vá, porque vai ser um desastre mesmo. Não vai não. Deus, amanhã eu vou receber resposta que era a minha proposta de emprego, mas eu sei que não vai dar certo. Não vai dar mesmo não, meu irmão, porque no seu coração você é derrotado. As nossas vitórias são conquistadas primeiro em nosso coração. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. É no seu coração que você conquista primeiramente suas vitórias. A pergunta é que alguém poderia fazer, pastor, relaciona isto com alicerçados na palavra. Eu estou aqui para isto, meu irmão. Salmo 119, versículo 11, escolhi a tua palavra. Escolhi a tua palavra. Sabe quais são os crentes mais fáceis de serem derrotados? Aqueles que não conhecem quase nada de versículos da Bíblia. Sabe quais são os crentes mais vulneráveis que existem na igreja? São aqueles que não conseguem memorizar nem João 11:35. Jesus chorou. Eu não estou sugerindo que você seja um Silas Malafaia, porque só há um. Não adianta citar aí 15, 16. Uma vez eu ouvi citar 17 vezes. Eu saí tão envergonhado comigo mesmo daquela reunião, isso não é possível. Eu não falo mais aqui. 17 versículos ele citou. Eu não estou sugerindo que você decore todos os versículos, mas estou sugerindo que você melhore o seu arsenal. Eu estou sugerindo que cada dia você ponha alguma arma boa ali. Ora, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, eu vou ganhar as minhas vitórias antes de ir para o campo de batalha por causa de mim mesmo? Não. Por causa das batalhas? Não. Por causa da palavra. Porque eu estou alicerçado na palavra. Os irmãos de Davi disseram, o que você quer, menino? Ele disse, eu vou enfrentar esse circunciso. Deixa de ser bobo. Que isso, guri? Que isso? Você não... Davi disse, não, eu vou enfrentar. Por que você vai enfrentar? Porque eu vou vencer. Foi apenas um detalhe aquela lança, aquela funda. Aquela pedra foi só um detalhe. Quando Davi deu os primeiros passos em direção ao gigante, ele já havia ganho a guerra. Ele já era um vencedor. Ele já estava como herói. A consequência de você ter a palavra de seu coração é que você não precisa jamais de um estresse na sua alma, porque você pode dizer o que diz a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo
que Ele é poderoso. Quantos podem esta noite glorificar o nome precioso do Senhor? Vamos para o número 3. Edifício é uma construção sólida, e seu alicerce permite suportar. Agora vamos ver, por que nós temos que ser alicerçados na palavra? Por causa de 4 elementos de um edifício. Casa não precisa disso, mas edifício. Primeiro, o peso. Podem falar forte. Primeiro. Outra vez. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. O que eu vou dizer agora talvez seja um pouco chocante. O que eu vou dizer agora? Mas eu falo, Jesus, eu falo. Se tu não tivesse exposto isso no meu coração, eu não ia falar, mas tu falaste, eu vou falar. Há líderes que nunca receberão rebanhos grandes, simplesmente porque o seu conhecimento da palavra é demasiado pequeno. E isso eu posso lhe provar pela Bíblia, é um sentido que você vai ter uma inspiração do Espírito. Por que a Bíblia diz capitães de 10, capitães de 20, capitães de 50, capitães de 100, capitães de 500, capitães de 1000? Por que essa diferença? Porque alguma coisa secreta, alguma coisa interior, alguma coisa desconhecida para nós, que faz com que as pessoas sejam capazes, diante de Deus, de capitanear, de gerir, de monitorar maiores ou menores rebanhos. E aqui nós estamos vendo que o alicerce tem que ser proporcional ao peso. Ao peso. O que o outro santuário lá no Norbicário, o que o santuário exigia era um tipo de alicerce. Aqui é superior àquele. Agora tem um outro aí que é superior. E quando vier o próximo, porque há de vir, porque há de vir, porque há de vir, porque lá em cima já está feito. É só esperar o tempo de acontecer aqui embaixo. Aí vai requerer um alicerce muito maior. Se o senhor sente chamar Deus para o ministério, preocupe-se em se alicerçar na palavra, porque Deus não lhe confiará o rebanho que você não possa alimentar com o conteúdo da palavra que estiver na sua mente, no seu coração e no seu entendimento. Quantos entenderam e podem dizer aleluia? O alicerce tem que ver, tem que suportar. Número 1, o peso, outra vez o peso. Número 2, o tamanho. Número 3, o nivelamento. E a soma de peso, mais tamanho, mais nivelamento é solidez. É impossível que uma pessoa esteja aqui. Que é isso, irmão? Estou olhando para a tolerância. Estou achando, será que você nos aguenta? Há quanto tempo este edifício existe aqui, irmãos? Há quanto tempo está aqui? Mas é edifício que você vai e você fica olhando. Será? Porque você não tem uma ideia. Uma ideia. Deus quer acrescentar muita gente ao seu rebanho, mas essa gente que vai vir para fazer parte do rebanho de Deus precisa encontrar um alicerce capaz de o suportar. Amém, amados? Vamos adiante. Número 4. A igreja é um edifício de natureza espiritual. Mateus 16, 18. Jesus disse: eu edificarei minha igreja. A Bíblia é o livro dos 3 lugares: céu, terra e inferno. A Bíblia não fala. Uma palavra sobre Vênus, que coisa. Irmão, isso é manual de astronomia. A Bíblia não. Eu procurei, a Bíblia não vi nada sobre o cometa de Halley. Não, vai lá no Wikipedia. Olha, não tem nada aqui, nada sobre Plutão. Não, a Bíblia é para falar de 3 lugares: céu, terra e inferno. Se Jesus tivesse, quando ele prometeu edificar a igreja, se Jesus tivesse dito que os impérios do mundo não prevaleceriam contra ela, a igreja seria apenas humana. A igreja seria apenas terrenal, porque Jesus estaria nivelando sua igreja às forças humanas.
Mas quando Jesus disse edificar a minha igreja, ele se elevou a um nível tão alto, tão alto, tão alto, que ele disse: a guerra eu vou explicar para vocês. Não é contra a terra, ou não é da terra contra ela, é contra o inferno. Agora fiquem tranquilos, as portas do inferno, as portas do inferno, as portas do inferno, não de prevalecer contra ela. Isso nos dá o caráter espiritual da igreja. Número 5. A igreja é um edifício de natureza eterna. Em 1 João 2,17, ele diz que aquele que faz a vontade de Deus vive até 100 anos. Amém? Amém. Os que disseram amém, leia aí na Bíblia para mim, por favor. Os que disseram amém, leiam aí na Bíblia para mim, por favor. Mas aquele que faz vontade de Deus permanece para sempre. Este versículo fala da eternidade da igreja. Vamos para o número 3. O alicerce, também chamado de fundamento, é a parte mais importante do edifício. A conferência pode repetir este enunciado, por favor? Por ser um edifício espiritual, a igreja precisa ter um alicerce espiritual. 1 Pedro 2:5. A palavra espiritual, literalmente, aparece em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Número 2, por ser um edifício eterno, a igreja precisa ter um alicerce também eterno. Os dois textos citados nos falam sobre isto. Tanto Provérbios 10 fala individualmente do justo e 1 Pedro 1 fala mais especificamente a palavra do Senhor em relação à igreja. Número 3, Jesus Cristo e a palavra de Deus são apresentados nas Escrituras como verdadeiro alicerce da igreja. Uma das coisas agradáveis que nós sempre lembramos quando pensamos nos novos convertidos, é que eles fazem umas perguntas tão interessantes. Novo convertido, eu estou falando novo mesmo, um novo convertido de uma semana, de 2, porque tem uns irmãos que são novos convertidos de 15 anos, não estou falando isso. Mas pessoas que são bem novas crentes, bem novos convertidos, então eles fazem cada pergunta. E comumente diz: pastor, existe contradição na Bíblia? Não. Uma vez, faz anos, um disse: pastor, não leva mal. Não, eu não levo, mas por favor, não se ofenda comigo. Não me exclua da igreja. E você está me vendo excluindo alguém da igreja, irmão? Então eu vou falar o seguinte: como é que Deus pode fazer uma coisa? Ele pode. E diz para a gente não fazer. Ele pode e nós não podemos. Como é? Como é que Deus pode fazer uma coisa e não... Mas essa coisa de novo convertido, ele não estava alicerçado da palavra. Cita um exemplo. Não, pastor, isso, eu quase não durmo por causa disso. Olha aqui, está escrito na Bíblia. Porque Deus amou o mundo. E olha aqui, se eu tivesse aqui, estava marcado já. Olha aqui, não ameis o mundo. Ó, pastor, quer dizer que Deus pode. E nós não podemos. Eu não preciso dizer a resposta, porque você sabe a resposta sobre isso, né? Todos sabem exatamente a verdade sobre isso, amém? Amém? Então não precisa falar. Se todos sabem, não precisa falar. Por que é que a Bíblia diz que Deus amou? E por que é que a Bíblia diz não ameis o mundo? Só para recordar, o mundo que Deus amou é um. E o que nós não devemos amar é outro. Ok. Deus amou o mundo. Esse que Deus amou, a gente também deve amar. E desejar evangelizá-lo. Aquele que nós não podemos amar, muito menos Deus ama. Muito bem. Vamos lá. A outra pergunta que o novo convertido poderia fazer: eu não estou entendendo. Eu vou para essa conferência, mas eu não estou entendendo isso. O fundamento da igreja é Jesus ou é a palavra? Porque nesse versículo aqui eu entendi que é Jesus. Mas pastor, dá uma olhada nesse. É a palavra. Ai meu Deus, por favor, me acuda. É Jesus, é a palavra. Sabe que depois de vários anos de fé, dependendo do lugar em que a pessoa congrega, dependendo do líder que possui, dependendo da solidez de conhecimento da palavra, a pessoa pode, depois de anos de fé, ainda estar embaraçado com questões tão mínimas quanto essa. Quem foi que lhe disse que há diferença entre Jesus e a palavra de Deus?
Quem foi que lhe disse que quando a Bíblia fala em Jesus, ele exclui a palavra? E quem foi que lhe disse que quando a Bíblia fala em palavra de Deus, ela exclui Jesus? Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, falando de Jesus, está escrito assim: Jesus desce do céu, há uma inscrição na sua coxa, na qual se lê Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o nome pelo qual se chama, não é na terra, porque ninguém chama Jesus por esse nome, não é no inferno, que ninguém no inferno quer nem saber dele. Então onde é? Só pode ser no céu. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Enquanto nós não compreendermos que há uma associação, enquanto nós não compreendemos que a palavra de Deus e Jesus são inseparáveis, nós não podemos, na verdade, estar diante de um fundamento sólido dentro de nosso próprio coração. Responda-me sim ou não. Jesus cura? A palavra cura. Jesus é eterno? A palavra é eterna. Jesus é puro? A palavra é pura. Jesus é verdade? A palavra é verdade. Jesus é santo? A palavra é santa. Qual é a diferença? Só existe uma diferença. É que Jesus é a palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita. E é impossível, dentro dos 7 bilhões de habitantes do mundo, é impossível que uma pessoa ame a Jesus e não ame a palavra, porque todo amor a Jesus nos leva à palavra. E todo amor à palavra nos leva a Jesus. Examinar as Escrituras, porque vais cuidar de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Na eternidade, quando nós estivermos lá em cima, é uma pergunta muito simples. Quando nós estivermos no céu, nós teremos Bíblia no céu? Sim ou não? Não. Não haverá Bíblia. Você não vai ler nada, nem o Salmo 23 lá no céu, nem o 91. Não, para aquele negócio de aquela proteção lá no céu. Que é isso, irmão? Aqui não tem peste, nem mortandade, coisa nenhuma. Não tem Bíblia no céu? Então, se não existe Bíblia no céu, então a Bíblia não é eterna. Se a Bíblia, como palavra de Deus, não fosse semelhante a Jesus, a Bíblia seria temporária, porque terminaria que não teremos o céu. No céu, e essa é a notícia boa, no céu não teremos Bíblia, mas continuaremos com a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus lá é Jesus! 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 Número 4. Tanto a natureza de Cristo é espiritual e eterna quanto a natureza da palavra. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 4:12. Viva e eficaz. Isaías 28:16. Sobre a eternidade do Senhor. Número 5. A Bíblia apresenta Jesus e a palavra como somente inseparáveis. Acabei de mencionar o versículo 19:3. Vamos para o número 3. Agora, ok. Agora vamos trabalhar. Ao longo dos séculos, Satanás tem trabalhado para alterar o alicerce da igreja. Nestes 3 últimos dias, durante os quais estive muito mais voltado para esta conferência, pensando nela com muito amor e temor, o Espírito pôs em mim uma convicção muito profunda de 2 coisas. Primeira, de que esse tema foi dado por ele. Esse tema foi dado pelo Espírito Santo, alicerçados na palavra. Segundo, que esta conferência, eu não posso precisar como, mas Deus já sabe como, essa conferência certamente é aliada a outras do mesmo jaez. Essa conferência poderá ser um marco divisor na história da igreja odierna.
Como eu já estou na igreja há algumas décadas, eu tenho visto algumas mudanças na igreja. Na minha juventude, eu me lembro dos cultos que invariavelmente teriam que começar com 3 hinos. 3. Não importa a circunstância, mesmo que um fosse o 380 da harpa, mas tinha que cantar 3. Era um ritual, era uma tradição, era quase uma lei. Depois isto mudou. O inário oficial já não... Continuou sendo inário, mas não oficial. Nós entramos numa época em que na minha juventude, eu digo isso com muito temor diante de Deus, sou filho de pastor, fui criado na casa de Deus, e eu dou testemunho de haver ouvido durante minha infância e adolescência e juventude alguns testemunhos de bênçãos que o Senhor fez. Eu não posso negar que eu vi, mas eu também, por amor à verdade, eu diria que eram um pouco escassos, mas sempre houve. Até que um dia eu participei de uma cruzada evangelística que eu vi aqui, eu me espantei com o que eu vi. Daí para frente, eu vi que o Brasil entrou numa época em que foi a época das grandes cruzadas evangelísticas, grandes, e muitos de nós aqui, certamente, vimos milagres em massa, etc, etc. Houve aquele período áureo, talvez o campeão de cruzadas evangelísticas neste país, talvez mereça ser dito, chamou-se Bernard Johnson. Extraordinários. Aquele homem fazia cruzadas extraordinárias. Era um ganhador de almas do melhor estilo. E Deus usou com um homem que cantava só para Deus, independentemente de aplauso público. E ainda está aí, Vitorino Silva. Depois entrou uma outra fase. Entrou uma fase na igreja em que se orava muito. E orar muito é indispensável. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Orar, orar e orar é indispensável. Orar e orar e orar continua indispensável. Orar, orar e orar continua indispensável. Agora, nem oração substitui a palavra. Nem jejum substitui a palavra. Nem a minha fé substitui a palavra. Porque a fé é minha e a palavra é de Deus. E houve uma época em que eu sugiro o ciclo de oração neste país, e as igrejas oraram. Eu não posso me esquecer de que uma época a Assembleia deu no Recife, e era uma noite de segunda-feira, no culto de oração. Nós levamos aproximadamente 15 minutos, o pastor ia entrando e eu atrás dele, da calçada até o púlpito, nós levamos uns 15 minutos. Mas por quê? E não era tão grande o salão, porque não havia como passar de tanta gente. Foi uma época de ouro. Maravilha. Hoje a igreja, não sei se ora como antes, tanto como antes. Muito bem. Aí entramos na época festiva. Foi a época das conferências mundiais pentecostais. Talvez as 3 mais famosas foram a do Rio de Janeiro, a de Jerusalém e a do Canadá, talvez. E daí os pastores viajaram muito, conheceram o mundo afora, e veio e soprou um vento novo aqui no Brasil, despertando esta igreja para adoração. E não foi preciso muita honestidade nossa, de brasileiros, mas nós reconhecemos que nós éramos até mais ou menos em oração, mas não éramos grande coisa em adoração, não. Isso é verdade. Nós chegamos à conclusão que lá fora, talvez se orasse menos que aqui, mas se adorava mais do que aqui. E houve essa diferença. Só que todas essas coisas novas, quando aparecem, elas, é uma tradição que existe na vida, elas costumam superar todas as outras coisas e adquirem uma aura de prioridade, e daí já não se pregava mais, e não se fazia mais nada, porque o negócio é adorar, 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 adorar. E eu me lembro, e aí começou a fazer uma confusão muito grande, que ainda existe hoje em muitos lugares, adoração e louvor, mas ainda hoje se estabeleceu uma confusão. Também, puderam, não tem tempo, a gente tem tempo de ler a Bíblia, não vai saber a diferença entre louvar e adorar. Muito bem. E a verdade, eu me lembro de haver sido convidado para alguns congressos de jovens, principalmente de jovens,
E eram 5 corais, 7, 8 corais, 2 bandas, e 4 solos, e 15 para as 9. Irmãos, rápido, porque o melhor ainda está por vir. E ainda está por vir. E às 9h10, então, agora o melhor chegou. Mas era o melhor dos irmãos saírem. Isso durou aqui muito tempo no Brasil. Isso é um testemunho de quem viveu isto. Isso foi de... não sei o que aconteceu. E as pessoas estavam pensando. Irmãos, quando nós oramos, mesmo quando nós adoramos, nós estamos levando para Deus, estamos mandando para Deus tudo o que nós temos. Só que tem a marca da nossa fragilidade. Oração tem a marca da minha fragilidade. Quantas orações eu já fiz que eu me arrependi. Deus, apaga aquela oração que eu fiz. Deleta aquilo, Deus. Tudo que nós mandamos para Deus tem a nossa marca. Mas nós achamos que devemos mandar tudo que nós temos para Deus e não precisamos nos preocupar com o que Deus tem para nós. O louvor, a adoração, são parte inicial de um culto para preparar o nosso coração. Os anjos gostam disso também. Mas não é a parte fundamental do culto. Se o que nós temos para dar para Deus é mais importante do que o que Deus tem para nós, então o fundamento não é a palavra, é o louvor. Aí então o seminário está errado. Não é alicerce estar na palavra, é no louvor. Mas não pode, porque o louvor não é alicerce. Aí a casa cai. Mas cai porque não era edifício. Eu tenho uma boa notícia, já que eu continuo viajando por este país, eu tenho uma boa notícia. A situação está mudando. Pastor Silas não precisa disso, graças a Deus. Ele não depende de estarmos ou não de acordo com ele, muito pelo contrário. Bom, muito pelo contrário, não tem explicação. Mas todo mundo sabe que a ADVEC tem uma marca neste país. Quem vem ou vai a um culto da ADVEC vai por causa da palavra. Eu não creio que quando Jesus voltar, a igreja estará tendo mais louvor do que palavra. Eu creio que a igreja estará tendo mais palavra do que louvor. Porque o que está preparando a igreja para o arrebatamento não é o nosso louvor. É a palavra dele. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quantos pães? Quantos pães? Na primeira multiplicação, quantos pães? Quantos peixes? É só isso. O pão, espiritualmente, o pão desce do céu. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. O pão desce do céu e o peixe sobe da água. O que sobe da água, que é o peixe, é o nosso louvor. O que desce do céu, onde está o pão, é a palavra. Toda vez que nós alteramos esse quórum, esse score, nós estamos alterando o que está escrito na Bíblia. Devia ser aí, 2 devia ser essa base. 5-2. 5 pães e 2 peixes. Para cada 5 horas de pregação, bastam 2 de louvor. E outra coisa, peixe tem espinha, pão não tem. Peixe tem espinha, pão não tem. Que seria impossível que Deus desse para nós do céu uma coisa. E por que o peixe tem espinha? Porque o peixe é de baixo. Aqui embaixo tem espinha. Às vezes tem mais espinha do que carne, dependendo do peixe. Vamos lá. Número 3. Ao longo dos séculos, Satanás tem trabalhado para alterar o alicerce da igreja. Eu só vou pedir que os irmãos leiam, por favor. Número 1. Isso daria um seminário. E arranja qualquer pessoa para falar sobre falsas religiões. Eu falo é sobre a Bíblia. Sobre falsas, tem muitos peritos em falsas religiões. Deus me defenda disso. Introduzindo falsas religiões. Número 2.
Número 3. Vamos ficar nestes 3 agora antes de passar para o 4. 3 estratégias satânicas para desestabilizar a igreja contra a sua licença. Introduzindo falsas religiões, produzindo falsos ensinos e levantando falsos mestres. Agora vamos para o número 4. Disseminando uma falsa teologia. Há pregadores que pregam, pregadores um pouco mais antigos, não há muitos, há poucos. Há pregadores que pregam hoje, você, esse é aquele? Não, esse é outro. Porque naquele tempo ele pregava isso, agora ele pregava outra coisa. Um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida, e eu acho que eu vou fazer uma confissão assim meio vaidosa. Não é do meu estilo. Não, é melhor nem dizer isso, porque já é do meu estilo. Mas uma das coisas que mais me alegra quando eu chego a um lugar e digo, pastor, o senhor esteve aqui há 20 anos, foi. O senhor prega a mesma coisa. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa, eu não me arrependo do que pregar aí há 40 anos. E eu vou dizer outra coisa, quem me ouviu pregar há 30, 40 anos, sabe que eu não estou pregando outro evangelho. Mas precisamos ter muito cuidado com uma nova teologia que está vindo aí. Onde é que começa, pastor? Aí eu vou criar inimigos. Fala? Aí eu vou criar inimigos. Sabe onde começam as novas teologias? Nos nossos púlpitos. Começam quando os pastores liberam os membros de sua igreja para um seminário não pentecostal que está eivado de teologia modernista. E como nós não conseguimos levar o poder de Deus para eles, eles trazem suas heresias para nós. São pessoas simples que acreditavam no falar em línguas, porque falavam também, que acreditavam na profecia, mas porque seus professores do Espírito Santo, de pneumatologia, eram professores incrédulos, pelo menos incrédulos nessa área, eles agora estão convidando o pastor, eu quero um debate com o senhor. Isso é uma falta de respeito. Um estudante de teologia querer um debate com o seu pastor. Vai te converter, rapaz. Um estudante de teologia com um professor liberal, um debate com o pastor, para nós estudarmos isso. E por causa disto, nós hoje começamos a sentir a diferença nos púlpitos. As mensagens onde existe a revelação de Deus na palavra e as mensagens onde existe a especulação humana. E a igreja não suporta especulações. A igreja só vive da palavra revelada. Quem aplaude ao Senhor por isto? Bom, antes que eu termine, eu estou me preparando, porque eu tenho um negócio pesado para falar, mas eu estou me preparando. Como tudo até agora foi tudo leve, eu estou me preparando, mas eu vou entrar no forte, qualquer hora dessa. Vamos ver o número 5 agora vai pegar fogo. Número 5, é melhor os irmãos lerem. 5. Repita, por favor. Só mais uma vez. Nós estamos gradualmente vendo que a igreja do Senhor está sendo invadida pelos costumes das nações. 15 anos atrás, 15, nos Estados Unidos, um pastor me convidou para dar uma palavra a líderes daquela igreja. Eu fui. Convidou? Eu fui. Eu disse, eu quero a tua palavra. Deus deu a palavra. Se o senhor soubesse que o senhor ia me dar essa palavra, eu acho que eu nem teria pedido. Mas ele me deu a palavra e eu falei, meus irmãos, eu vou dizer para os irmãos o que foi que Deus me mostrou. A Assembleia de Deus, nos primeiros anos deste país, era uma igreja odiada por todos. Eu alcancei alguns anos em que esta igreja era desprezada. Muita gente nunca ouviu falar nisso, mas diziam no princípio da igreja, diziam que subiam animais nas paredes.
E até dizia os animais quais eram. Hein? Era no Piauí, era bode. E, dependendo do lugar, em outros lugares era outro animal. E essa igreja foi muito combatida. Eu vou dizer aos irmãos, foi o tempo de ouro da igreja. A igreja é muito mais forte e mais próspera quando ela é combatida. E a igreja sofre a influência de perder a sua energia, a sua força, quando ela é aplaudida pelo mundo. Constantino não fez nada bom para a igreja quando a institucionalizou no Império Romano. Segundo período da igreja, no primeiro todos nos odiavam, todos eram contra nós. No segundo período, todos começaram a nos apoiar. Foi nessa época que os presbiterianos, alguns presbiterianos se tornaram pentecostais, os batistas trocaram o cantor pela harpa, os metodistas começaram a buscar o batismo do Espírito Santo. Foi uma época linda. Na primeira, todos nos odiavam. Na segunda, todos nos copiavam. Foi isso que nós criamos como ciclo de oração, passou para lá, uma bênção. E depois a igreja entrou na terceira fase. Esse é o tipo de palavra que só se diz em duas situações. Primeira, numa conferência como essa. Segunda, no momento que Deus autoriza. Agora Ele autorizou. E a terceira fase da igreja, nós estamos nela. Nós perdemos a nossa identidade. E cada Assembleia de Deus do Brasil hoje é uma igreja. E se parece com todas as outras. Existe a Assembleia de Deus do Brasil hoje que você vai assistir um culto, você não sabe se está na Assembleia de Deus do Brasil ou na Brasil para Cristo. Existe a Assembleia de Deus que você não sabe se está numa Assembleia de Deus ou se está Deus é amor. Existe a Assembleia de Deus no Brasil hoje que você não sabe se está numa Assembleia de Deus ou se está na Universal do Reino de Deus. E assim por diante. Na primeira, nós odiávamos. Na primeira, nos copiávamos. Na terceira, nós adquirimos os hábitos das outras. E em cada culto nosso tem um pouco do Deus é amor, tem um pouco do aniversário, papapá. Uma conferência como esta talvez nos ajude a restaurarmos a nossa identidade. Primeiro, nós somos uma igreja de fogo. Nós nascemos no fogo. Nós somos uma igreja de fé. Essa igreja tem rastros de fé. Essa igreja tem origens de fé. Essa igreja tem tradição de fé. E não podemos abrir mão disso. E o que foi que aconteceu? As igrejas, e por que tudo isso aconteceu? As igrejas neopentecostais. Eu acompanhei muito isso, eu trabalhava na imprensa evangélica e eu via como foi, por exemplo, entre os batistas, criar a famosa comissão dos 13 para examinar a questão pentecostais. Hoje, os batistas renovados, e são imensa maioria, maior do que os batistas tradicionais. Isso é outro assunto. Qual foi a justificativa que os anciãos de Israel deram para Samuel quando pediram um rei? Todas as nações fazem assim. Porque um líder que tem a direção do Espírito, porque um líder que é conduzido pelo Espírito de Deus para alimentar o rebanho, para orientar, porque esse líder tem necessariamente que trazer para a igreja os costumes de outras igrejas ou até de não igrejas, só porque todos têm. Uma coisa que nos caracterizou durante 100 anos foi a nossa diferença. E uma coisa que está se apagando na nossa vida é a diferença. E se Deus honrou a diferença, por que abrir mão dela? Ok. Agora eu acho que o terreno está preparado. No Egito, irmãos, eu vou resumir em uma expressão só, está aí no esboço, isso dirá tudo. A grande sede do Egito, na época bíblica, era a busca do favor dos deuses. Cada egípcio era ensinado a respeitar os deuses, a adorar os deuses e a buscar o seu favor. Quando Deus tira Moisés do Egito e leva para Madiã e deixa-o 40 anos, ele precisou de 40 anos para arrancar da sua cabeça, para erradicar de sua mente esses conceitos do favor dos deuses.
devagarzinho na igreja, essa ideia egípcia do favor dos deuses, ela entra. Faça um voto a Deus para que Ele lhe dê isto. Isso é querer o favor dos deuses. É negociar com Deus. É manipular com a divindade. É barganhar com o eterno. Qual é a base bíblica que nós temos para isso? Egito. Mas não é só o Egito. O que está escrito aí? Esparta, China. Qual era a tradição teológica da China? A China preservou absolutamente as suas tradições. Durante 800 anos, na cultura chinesa, era absolutamente proibido trazer qualquer coisa nova, porque tinha que preservar as tradições. Daí, nós rejeitamos isso do Egito e agora estamos chupando o dedo com a China, porque a China passou 800 anos sem mudar as suas tradições, seus costumes. E nós só precisamos de 100 para alterar nossa maneira de ser. As novidades podem ser muito boas, mas deixam de ser boas quando elas afetam o alicerce. As novidades que se faz... Vamos construir mais uma sala aqui, vamos construir mais... É apenas uma sala, não é nada. Mas alguns edifícios já ruíram só por causa de mais uma sala que se construiu, porque o alicerce não aceitava mais a sala. A palavra é alegórica, mas a essa altura todo mundo entende. Irmãos queridos, não construamos mais salas. Talvez o alicerce não suporte. Os que estão dando glória a Deus provavelmente assimilaram, não é? Esparta, o caso de Esparta era outro. Era preparar guerreiros totalmente submissos ao Estado. Quantos são os seus anjos da guarda aqui? 10, 20? Aí já tem líderes com 10, com 15. E Atenas? A busca do conhecimento para o exercício da liberdade. Quais são os compromissos? E agora a essência da conferência se encontra aqui. Quais são os compromissos? E eu quero desafiar você nesta noite, a quando chegar em casa, se chegar a tempo, e se não chegar amanhã, não sei onde você mora, se você chegar a tempo, dizer: Deus, eu quero reanimar, eu quero reavivar, eu quero restaurar, eu quero recuperar, eu quero reativar os meus compromissos para com a tua palavra. Diga o mais alto que você puder, bem forte, por favor, número 1. Não, leia aí o número 1, por favor. Leia o número 1, por favor. Diga aí o que está escrito. Número 1. Outra vez. Pastor Silas Malafaia, o senhor saberia tantos versículos da Bíblia de cor se não houvesse lido a Bíblia? Hoje nossa carência de Bíblia é escandalosa. Hoje você abre a Bíblia em determinados lugares... Eu viajo muito. Vamos ler no livro do profeta Oséias. É um Deus nos acuda. O Facebook não nos tirou da Bíblia. E o que é que está no Facebook? O que é que está, por exemplo, em sites? Eu não vou falar o nome daquele porque eu não vou fazer propaganda, né? Mas é fofoca do Evangelho. Agora vocês traduzem como quiserem. Como é que um crente, eu às vezes faço essa experiência, eu posto no meu Face, pastor Silas, uma matéria sobre a importância de ler a Bíblia, 15 comentam, tem lá um escândalo de um pastor não sei onde, 20 mil comentam. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, já que a gente vai terminar mesmo animado, né? Olha aqui, o pior momento da vida do filho pródigo, o pior momento da vida do filho pródigo, o pior de todos, não foi quando ele ficou sem dinheiro. Não foi quando ele pediu emprego. Não foi que ele ganhou emprego. Foi quando ele começou a trabalhar no novo emprego. Foi o pior momento, diz a Bíblia. Ele foi trabalhar com porcos. E como ele estava totalmente faminto, diz a Bíblia, ele desejava comer aquela
comida que os porcos usavam para se alimentar. Eu estou te falando sobre a autoridade do Espírito de Deus. Se tu não voltares ao hábito de ler a Bíblia, tu vais qualquer dia querer comer a comida dos porcos. E a comida dos porcos está no Instagram. E a comida dos porcos está no Facebook. E a comida dos porcos está na internet. E a comida dos porcos está nos sites de mentiras. Está nos sites de fuxicos. Vamos procurar pensar naquilo que é proveitoso. Como é que você, pastor, eu não estou de acordo com isso, esse negócio, olha que porcaria que mandaram aqui. Eu só fiz compartilhar, mas eu não quero nada com isso. Você compartilhou. E a Bíblia diz que os que compartilham das más obras são também responsáveis por elas. Faça o voto a Deus que você não vai mais compartilhar notícia mentirosa, notícia falsa. Quem divulga o escândalo tem parte naquele escândalo. Quem se alegra com o pecado do seu irmão é conivente com ele. Ore a Deus para que saneie o seu povo e leia a Bíblia, de dia e de noite. A única diferença entre nós e Josué é uma diferença pequena, são letras, não é letras. Joé, você medita quando na Bíblia? De dia e de noite. E você, meu irmão, é o seguinte, nem de dia, nem de noite. Digam forte, número 1, todos falando. Número 2, todos falando. Número 3, todos falando. Número 4, todos falando. Número 4, outra vez. Só aí vem o quinto, porque se os 4 não funcionaram, o quinto não. Quinto e último. Agora, os grandes desafios da igreja odiana relacionados com a presença da palavra. Eu não estou aqui para provocar riso entre os irmãos, mas eu sinto muito pelo que eu vou falar aqui agora. Primeiro, Deus falou literalmente comigo sobre este particular assunto, e ele me disse o seguinte: avisa os meus líderes para monitorarem o louvor que há na igreja. Irmão, se o senhor é pastor de uma igreja, monitore, não deixe cantar qualquer hino. E se cantar um hino que não é hino, diga, não canta mais. Se o irmão não quer se dispor com um cantor, deixa para lá. Mas se volta e diz, irmão, canta qualquer hino, mas não canta aquele. Nós estamos cantando hinos heréticos, estamos cantando com uma escatologia completamente distorcida, estamos cantando tanta coisa. A semana passada eu vi, aquele é demais também. Jesus, como é que é? Eu acho que eu escrevi aqui, porque eu nem me lembro dessas coisas. Ok. Há um hino famosíssimo que diz assim, a oração é o alimento do cristão. E está todo mundo cantando este hino. Está vindo milhares. Como que a oração é alimento do cristão, gente? Como é que a igreja está cantando uma mentira dessa? Uma heresia dessa? Como é que Deus vai nos confirmar a palavra se não é a palavra que nós estamos cantando? Oração não é alimento. Se a oração é seu alimento, você está comendo a sua oração. E se está comendo, ela não sobe. Eu nem sei se você faz digestão. Eu vivo nos Estados Unidos. E há uma coisa que eu vou dizer aos irmãos. Não morro de amores nem por lá. E também não morro de pavores por aqui. Agora é o seguinte. Há uma coisa impressionante. A minha esposa gosta de ouvir. Tem uma coisa chamada Pandora. E ela põe lá nos hinos. Mas são os hinos tão bonitos. E uma coisa que me impressiona. Os americanos, os cantores mais famosos da América. Sabe o que eles mais gostam de cantar? Os hinos conhecidos. Cantores famosíssimos da América cantando. Mas esse hino todo mundo canta. Sabe por quê? Por causa dessa sensibilidade. O que existe é um verdadeiro vírus, uma verdadeira prática. Existe aqui. Gente que não é poeta, gente que não tem inspiração para compor hino e começa a compor os hinos só para chegar no mundo e dizer, isso aqui é da minha autoria. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia, aqui da tua autoria. A hinologia bíblica. Então tem um que diz assim, a oração é o alimento do cristão. Outro que é festejado, esse é aplaudido de pé. Nós descansando no colo de Deus. Isso é falta de respeito para com Deus. Isso é uma falta de respeito para com Deus.
Os seres mais espirituais que existem no universo, nossos conhecidos, são os serafins. São tão gloriosos que nem vêm à terra. Não estou falando de anjo, estou falando de serafim. O serafim tem tanto brilho, tem tanto fogo, tem tanta glória que Deus não deixa nem vir. Se vem aqui, arrebenta tudo. Esse serafim chega de Deus, tem 6 asas. Com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, com 2 voam. Sabe para que cobre o rosto? Para não contemplar demais a glória de Deus. Sabe para que cobre os pés? Para demonstrar a sua humilhação. E sabe para que eles têm as asas ali? Porque qualquer coisa eles dão fora, tá quente demais. Agora, estes serafins estão fazendo isto, vai um mortal, nós aqui, que já... Você está no colo de Deus. Irmão, e nós aplaudimos, esses cantores estão aí. E um deles disse assim, irmãos, o meu público maior na Assembleia de Deus. Como que ele diz assim? Esses trouxa é ele, que está com heresia. No teu colo, o Altíssimo, existe ou não existe esse hino? Existe, é aplaudido. E nós estamos engolindo e fazendo festa. Sabe por quê? Porque não estamos querendo levar a sério essa questão de alicerçados na palavra. Me mostre um versículo da Bíblia para admitir que alguém, um ser neste universo é capaz de sentar no colo de Deus. Isso é abuso. Ah, mas João, irmão, João reclinou a cabeça do peito de Jesus. Foi aqui na terra, meu irmão. Foi aqui na terra. Lá no Monte da Transfiguração ele ficou, foi. Outro aqui. Os pastores... Aqui. Ah, eu não pus aquele não, mas é assim. Como é que é? Jesus é o teu. Vai buscar o teu malote, que Jesus é o teu carro forte. Vai buscar o teu malote, Jesus é teu carro forte. Isso é uma brincadeira, isso é um abuso. Não ouviram isso? Está aí, está circulando aí. E dá uma olhada lá, tem milhares de visualizações, os trouxas estão visualizando. Vai buscar o teu malote, Jesus é teu carro forte. Irmão, a igreja tem que ser mais séria. Nós temos que levar mais a sério a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a palavra. Isso é anarquia. Isto é descer aquilo que é alto. Isto é diminuir aquilo que é grande. Isso é tirar o brilho daquilo que é sol. Isso é transformar em noite aquilo que é dia. Isso é fazer escassez daquilo que é chuva. Vamos glorificar, portanto, o nome do Senhor Jesus. Eu concluo esta noite dizendo-lhes que nós precisamos da palavra nos nossos hinos, mas também nas nossas mensagens. De acordo com o que disse Flávio Josefo, você quer falar de Flávio Josefo? Escreva um artigo e põe no Facebook. Aqui não, aqui é Pedro, aqui é Moisés, aqui é Paulo, aqui é Isaías, aqui é Jeremias, aqui é Sofonias. Você não conhece uma pessoa que tenha sido salvo por uma palavra de quem? Como é o nome dele? Hein? Esse. Você não conhece uma pessoa que tenha sido salvo por uma palavra de Flávio Josefo. Eu sei lá se aqui tudo que ele escreveu é verdade. E estão trazendo Flávio Josefo. E porque trouxeram Flávio Josefo e nós não reagimos, agora estão trazendo os apetrechos do judaísmo. Tem igreja que você entra, não sabe se é igreja evangélica ou se é uma sinagoga judaica. Alicerçados na palavra, esta conferência está vindo na hora. E nós estamos aqui para dizer amém. Nas orações, e finalmente na vida, Lutero diz: quão grande dano tem havido quando se tenta ser sábio sem o acima das Escrituras. Andei 3 cidades o ano passado, em todas as 3 o pastor irritado. Mas eu sempre encontro pastor nervoso. Não, eu estou nervoso mesmo. O que foi? Um cidadão aqui veio aqui e pregou aqui, era um congresso, e falou que José, que Davi era filho bastardo de Jessé. O outro chegou aqui,
Ele lá dizendo, chegou aqui e pregou, dizendo que quem fez a cruz de Jesus foi José. Por isso que ele era carpinteiro. Vamos estar de pé no nome do Senhor Jesus, amados. Vamos estar de pé, por favor. Agora, eu vou pedir a graça do Senhor sobre mim. Como eu só falei hoje de coisas fáceis, eu vou pedir a graça de Deus sobre mim, porque eu vou falar uma coisa um pouquinho pesada. E eu não quero que... Mas está um nó aqui, eu vou falar. Eu quero... E previno os irmãos, ninguém vem pensar que eu estou com recalque, né? Você não estudou, está com recalque. Que autoridade você tem para falar isso? Eu quero glorificar a Deus por todos os pastores que estão aqui esta noite e que são advogados. Eu quero glorificar a Deus por todos os pastores que estão aqui esta noite e fizeram curso de filosofia. Eu quero glorificar a Deus esta noite por todos os pastores que são pedagogos formados. Eu quero glorificar a Deus por todos os pastores que estão cientistas, que são cientistas. Agora, meu companheiro de ministério, eu te peço em nome de Jesus, estabelece uma linha divisória entre o que tu aprendeste na faculdade e o que tu tens que ensinar no púlpito. Aqui não é faculdade de filosofia, aqui é tribuna do Evangelho. Continue estudando, põe teu filho para estudar. Agora estabelece a separação. Senão, Deus vai fazer contigo como fez com Moisés. Mandou 40 anos. O que Moisés passou 40 anos lá, meu Deus? Desaprendendo para poder aprender. A Bíblia diz que ele era instruído em quantas ciências? Em todas as ciências do Egito. E nós temos um costume terrível. Tudo que o mundo apresenta de novo, a gente traz para cá. Tudo aquilo. Como é o nome daquele negócio? Coach. Como é que é? Agora, escola bíblica para falar sobre coach. Agora, escola bíblica para falar sobre empreendedorismo. Irmãos, são os modismos da sociedade. Vai para o sermão de Pedro e vê. Pedro disse assim, isto é aquilo. Bem-aventurados pastores que podem, nestes tempos difíceis, chegar à tribuna e dizer, meus irmãos, isto é aquilo. Isso que está aqui é aquilo que está na palavra. E a razão por que Jesus honrou tanto a Pedro dia de Pentecostes é porque Pedro sabia basear o seu sermão na palavra. Os primeiros sermões da igreja são sermões cristocêntricos e bibliocêntricos. Sermão de Pedro, Bíblia. Tira os versículos da Bíblia do sermão de Pedro, só bom dia, até logo. Acabou-se. Tira as citações bíblicas do sermão de Estevão, só restam duas palavras, varões e irmãos. Acabou. Resta, o Deus da glória já está na Bíblia. E nós hoje queremos impressionar. Nós estamos nos livrar do demônio do impressionismo. Nós estamos nos livrar desse vírus maldito de fazer com que as pessoas nos admirem pelo que nós falamos. Nós não precisamos de pessoas que nos aplaudam. Nós precisamos de pessoas que se quebrantem. Termino dizendo, a glória do pregador não é o povo estar de pé para aplaudi-lo. A glória do pregador é o povo estar de joelho chorando. E se há uma coisa que nossos púlpitos estão precisando hoje, é de pregadores que têm mensagem que faz chorar. Porque nós não somos contratados para fazer o povo rir. Nós somos contratados para fazer o povo chorar. Pedro, que há menos de 2 meses passou aquele fiasco tremendo, dizer que nem conhecia Jesus, por causa do Pentecoste, diz a Bíblia, e eles
compungindo-se em seu coração, disseram a Pedro: que faremos? Só quando o povo está compungido é que nos pergunta: que faremos? E só temos uma resposta que nos pergunta: que faremos? Se nós estivermos alicerçados na palavra. Moisés passou 40 anos para desaprender. Paulo não precisou tanto, Paulo desaprendia mais rápido, passou só 3. Vai ficar 3 anos comigo, por quê? Não, desaprender. Sabe muita coisa do judaísmo, senão você vai ser um pastor messiânico. Põe entre aspas aí, esse negócio está meio perigoso. E Paulo desaprendeu por 3 anos e depois foi quem foi. Que decisão nós tomamos esta noite? Continuar na rocha? Ou vamos pôr areia no nosso alicerce? Vamos continuar na rocha? Ou vamos pôr areia no nosso alicerce? O Senhor te guarde, pastor Silas. Quantos sejam os anos da tua vida, nunca mudes de ideia. Quem faz uma conferência alicerçados na palavra é porque não deseja alicerces de areia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que o nosso saudoso pastor, meu mentor, dizia para mim: meu filho, quando você não tiver nada que pregar, leia o Salmo 119 devagar. Meu filho, alguém diz assim para mim, eu fico rindo, alguém diz assim para mim: bom, pastor Silas, não é vocês aqui, não é o povo daqui, pastor Gesiel, não é o povo da DEVEC, mas alguns colegas meus dizem assim para mim, e eu conheço quando o cara fala naquele tom que elogio é a capa, mas o deboche é a essência. Aí o cara diz assim: mas Malafaia, se você tirar os versículos da tua mensagem, sobra pouca coisa. Eu falei: como é que é? Eu estava aqui vendo, você citou tantos versículos, se tirar os versículos da sua mensagem, sobra pouca coisa. Eu falei: engraçado, a tua mensagem não sobra nada, porque não tem versículo. Irmão. Velho Malafa, que pastor Gesiel conheceu, meu pai, quando eu tinha 6 anos, me botava do lado e dizia: repete o versículo. Repete de novo, primeira parte, repete. O Senhor, mais uma vez, o Senhor, outra, o Senhor. Nada, repete nada, isso, o Senhor, nada, me faltará, o Senhor, nada me faltará. Repete, rapaz, o Senhor, nada me faltará. Aí, aquilo que você aprende como criança, de 6 a 12 anos, é o período de lateralização a parte do cérebro está sofrendo maturação para aprendizado. Aquilo que a criança aprende com força vai ficar para o resto da vida. E graças a Deus que meu pai, tinha aqui Suzana, culto doméstico, o velho não tinha colher de chá, tinha que ter culto doméstico sempre, não tinha mamãe me dora, mamãe me chora, abre a Bíblia, lê a Bíblia. Então, irmãos, não fui eu, não sou eu recebi a igreja assim, tenho dito, eu só continuei o solo e a estrutura que deixaram, não tem nada aqui meu fenomenal,
eu recebi uma igreja alicerçada na palavra e que nós não vamos abrir mão da palavra. E eu louvo a Deus que essa igreja, eu tenho dito aqui, pastor Gesiel, aqui nessa igreja, o senhor não tem a oportunidade que o senhor vem aqui e o senhor prega, mas aqui nessa igreja tem pregadores aqui, uma turma prega melhor do que eu, e eu não tenho nenhum problema com isso, muito mais profundo, muitos deles aqui, pregadores profundos, pregadores da palavra, e eu brinco com eles aqui, eu digo, olha, pode pregar e botar para arrebentar, só não esqueça que eu sou Moisés aqui, só isso, pode botar para quebrar aqui, só não perca de vista isso, o resto, e eu tenho um prazer de dizer que essa é uma igreja da palavra. Temos pastores aqui de muitas qualidades, mas eu não abro mão do microfone para quem Deus não chamou para pregar a palavra. Aqui não tem quebra-galho para agradar ninguém. Aqui, se Deus chamou alguém para pregar a palavra, é esse que vai pregar. Né? Vai pregar? É esse que foi chamado para a palavra? Então, vai ser usado aqui. E Deus, nós somos uma igreja assim, abençoadíssima nessa área. Abençoadíssima, de muitos pastores que pregam a palavra, destroçam textos da Bíblia assim, de maneira espetacular, sem fugir, sem pataquada, sem palhaçada, sem invencionice, porque a palavra está acima de tudo, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Minha gente, já foi dito pelo pastor Ronaldo, amanhã, 8 da manhã, vai ter o café, tá certo? Depois aqui, 10 horas, né? E aí vai se seguir os trabalhos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te proteja, guarde a tua casa e a tua família. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, e todos digam amém. Vá em paz. O pendrive do pastor Gesiel está aí fora, viu? Está aí fora.